Com os donos da bola aqui na tela da Band, também via internet no band.com.br/RS. Você convidado a participar com a gente através do seu vídeo no nosso WhatsApp, 992 24 12 20. E como sempre, temos a nossa enquete no Instagram. Daqui a pouco eu vou mostrar qual é a pergunta de hoje. E o resultado de ontem, donos da bola RS, você que votou, confere o resultado. Pergunta do Daniel Oliveira. O que você perguntou ontem, Daniel? Sobre Rodrigo Dourado, se ele era realmente um titular indiscutível no time do Internacional. Olha ali, não 75%. Resultado expressivo. Reflete o momento do Dourado no time do Inter. Tá meio bochechudinho na tua foto. Não, eu tô gordo, não é bochechudo. Quero ouvir o teu destaque de hoje, então, Daniel Oliveira. Bom, o meu destaque é o seguinte: se cada brasileiro contribuir com R$1, a gente pode ajudar a salvar essa entidade tão pobre que é a CBF. Isso me pareceu uma ironia. Depois eu quero entender por que da ironia. Ribeiro Neto, versão fitness. Tá corneteando os colegas agora. Tá bochechudo. Fala, fitness. Em mim, por favor. Obrigado. Que manta, hein? Que manta de gordura? Viu? Depois eu sou chato, Simon. Eu quero dizer para você, da minha coluna de amanhã do Metro, eu vou falar sobre tolerância e competição. Será que dá para administrar as duas coisas? Eu já estou me acostumando a essa realidade. Terça-feira discutimos o que vai ser a coluna, quarta-feira o que foi e quinta-feira toda a repercussão da coluna. Essa é a vida com o Ribeiro Neto. Aprendi com o meu mestre. Tá bom. Simon Bianchini, teu destaque. Tá bom, eu sou o gordo do programa para acabar as brigas aí do Ribeiro e Daniel logo na abertura. Estou na expectativa pela primeira vitória do Grêmio, pode ser amanhã, e pelo Inter agora na sequência dos titulares, Odair chegando muito próximo daquela formação que ele pensou para o início da temporada que ele não conseguiu botar em campo ainda. E a gente vai debater hoje no programa uma situação incômoda do Grêmio na tabela de classificação, né? Ontem, com os resultados paralelos, o Grêmio caiu para a lanterna, é o último colocado do Campeonato Gaúcho. E a nossa enquete de hoje no Instagram, Donos da Bola RS, é justamente sobre isso. O que você acredita? Roda aí. É lanterna no Campeonato Gaúcho. Eu te pergunto, o Grêmio corre risco realmente de não classificar a próxima fase do Gauchão? Sim ou não? Responde. Votando no Stories do Donos da Bola RS, você vota sim ou não se o Grêmio corre risco de... Eu nem perguntei sobre rebaixamento, tá? É não passar a próxima fase do Campeonato Gaúcho. 8 classificam de 12. Olha, seria um milagre o Grêmio ficar fora. Mas vamos lá, eu já estou votando aqui abertamente. Que momento, hein, Ribeiro Neto? O quê? O cara apresenta um programa e se chama. Beleza. Cara, eu vou dizer o seguinte, o telespectador tem que entender que como a vida é, as coisas mudam. Eu trouxe esse rapaz aí há pouco menos de 2 anos, é isso? 2 anos, Para contratá-lo, eu tive que ligar para Roma, na Itália. Né? Aí depois chegou, foi devagarinho, foi tomando conta, os braços foram crescendo. Hoje é uma celebridade, né? Hoje estou com as unhas desse tamanho. E digo, Ribeiro, para de falar que a gente vai para o break. E na volta, fala sobre a situação incômoda do Grêmio na tabela de classificação. Já voltamos. Então, meus amigos, a 5ª rodada do Campeonato Gaúcho chegou ao fim e o Grêmio fechou esta rodada na zona de rebaixamento. E a 4 pontos do último classificado para a próxima fase. Posição incômoda na tabela deveria gerar uma certa preocupação. Deveria. A má largada do time de transição deu a falsa impressão de que bastavam os titulares entrarem em cena para que o Grêmio conquistasse a primeira vitória no Gauchão. Tem vaga para 7. O Grêmio vai estar entre os 8. A derrota para o Cruzeiro no final de semana serviu para desmentir esta crença. O problema é que, infelizmente, nós não começamos bem o campeonato. Então a gente não pode culpar esse grupo que está aí. Entendeu? É o Grêmio total. Nós disputamos 12 pontos e infelizmente nós ganhamos 1. Se nós tivéssemos ganho 4, 5 pontos, nós sabíamos da dificuldade que esse grupo iria encontrar por falta de ritmo de jogo, mas estaríamos numa posição na tabela melhor. São 5 rodadas e o Grêmio tem apenas 1 ponto conquistado. Figura na zona de rebaixamento. Serão mais 6 jogos para que o tricolor possa deixar a posição incômoda e se classificar à próxima fase do estadual. Ou será que já pode começar a se preocupar com uma eliminação precoce? Para mim, eu acho que o Grêmio vai se classificar, com certeza. E um rebaixamento? Também, muito menos, né? Eu nem penso nessa hipótese, eu acho que o Grêmio com o tamanho que é, nunca vai acontecer isso aí com o Grêmio no Gauchão.
E aí, Maicon, concorda? Claro, faltam 6 jogos, nós não vamos ganhar os 6 de uma vez. Tem que pensar jogo a jogo, tem uma decisão no meio disso também, que é um título muito importante e a gente vai buscar. Bem lembrado. Em meio a estes 6 jogos que restam, o Grêmio ainda terá que dividir atenções com a Recopa Sul-Americana, quando enfrenta o Independiente da Argentina. A missão fica ainda mais difícil. Se não classificar no Campeonato Gaúcho, nós teremos já praticamente a Libertadores, que vai estar na fase de grupos e vai terminar dentro do primeiro semestre. Vamos começar o Brasileiro logo em seguida, teremos um calendário até um pouco mais folgado. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Vai acontecer exatamente que nós vamos atropelar, vamos nos atropelar, vamos ter necessidade, inclusive, de algumas coisas revezar, porque depois da Recopa vem a Libertadores já dia 27 e vamos ter condições também de classificação no Gauchão. É melhor não brincar com o fogo. É preocupante, mas só nós ali dentro de campo podemos reverter essa situação que a gente se encontra. Afinal de contas, ninguém quer ver um gauchão sem o atual campeão da América. Olha, eu sinceramente não acredito que o Grêmio vá, primeiro, ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho e, segundo, não passar de fase. De 12 passam 8 a próxima fase. Faltam 6 rodadas. Eu não acredito que isso aconteça. Agora, eu posso pensar assim. Se o Grêmio pensar dessa forma, vai bailar, gente. Olha, o Grêmio, convenhamos, né? Não tem a menor condição de não chegar à final do campeonato. Não, isso pode acontecer, já aconteceu nos últimos 2 Não, anos. aconteceu, mas com esse time aí, é tudo uma questão de retomar o ritmo. Não, claro, a não ser que de repente o Grêmio abra a mão em determinados jogos e volte a jogar com um time de transição. Aí realmente se complica. Mas convenhamos, né? Não tem o menor risco. Eu discordo, eu acho possível daqui a pouco o Grêmio não classificar, porque são 6 partidas, sim, mas tem o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Esse jogo tu não pode contar pontos. São 5 jogos, daqui a pouco acontece o que aconteceu contra o Cruzeiro, acho que o sinal de alerta tem que ficar ligado, não para o rebaixamento, até porque com 10, 12 pontos tu escapa, mas de 5 jogos que o Grêmio tem, são 6, mas vamos botar 5 no cálculo, o Grêmio teria que fazer o quê? 12, 13 pontos para uma classificação. Acho que o sinal começa a ficar um pouco mais ligado. Mas, claro, se não classificar não vai ser nenhuma tragédia, mas fica feio na história do clube. E aí, Ribeiro? Eu acho que ele não vai classificar. Mas não tem perigo de rebaixamento. Né? E não vai por... Assim, é só o achômetro. Né? Eu até disse em outras oportunidades que quem está preocupado com a situação do Grêmio é quem está lá na ponta da tabela. Porque os primeiros colocados correm o risco de pegar o Grêmio já na próxima fase. Aí seria um horror, né? Uma hecatombe. Mas eu acho que o Grêmio não vai conseguir se recuperar a tempo para classificar. E por uma razão muito, muito simples, assim. Mas eu acho que 8 se classificando? É porque é muito ponto. É muito ponto, não para o Grêmio, é muito ponto para o time que está aí tentando, né? O Grêmio está em pré-temporada ainda, gente. Tem o foco na Recopa, que já coloquei o Independiente como favorito. E vai ter que tirar time por causa da Recopa. Então, eu sinceramente, assim... E, claro, a gente tem que fazer uma diferença muito grande. Por que o Grêmio não está em crise? Acabou de ser campeão da América. Exatamente por isso. Porque o telespectador deve estar pensando assim, se fosse o Internacional, você já estava lascando. Sim, porque o Internacional veio da Série B. Foi vice-campeão. O Grêmio foi campeão da América. Agora, tem isso aí, essa conta vai até a Recopa. No momento que a Recopa for... se o Grêmio não ganhar a Recopa, aí o torcedor vai começar a cobrar. Aí o crédito que o Grêmio tem agora, pela conquista da América, que ninguém está se importando, né? A manchete é dura, né? A Grêmio é lanterna. Mas ninguém está dando muita bola, porque é o Gauchão, o Grêmio foi campeão da América. Vou avançar o debate, se a Recopa não é conquistada, aí o torcedor vai começar a Vamos avançar esse debate, Daniel. Em ficando de fora, em não classificando a próxima fase, que prejuízo traria ao Grêmio, sinceramente? Não, tu não te classificar num campeonato que Depende da Recopa. 8 chegam à próxima fase, aí sim. Daniel, o Grêmio ganha a Recopa, acabou o Gauchão, Daniel. Tem uma questão, se o Grêmio for desclassificado no Campeonato Gaúcho, vai ter, num período de um mês, apenas uma partida oficial. Seria um jogo da Libertadores. Mas daí vão reclamar que não vai ter ritmo de jogo. Mas aí se prepara para o que realmente importa, fica fazendo jogo treino para jogar Libertadores, Brasileiro. Olha aqui, ó. O Grêmio está comprovando que o Gauchão não vale nada. Tá, mas olha aqui, ó, o Cláudio Cabral tinha uma frase que é o seguinte: pior do que tu ganhar o Campeonato Gaúcho é tu perder o Campeonato Gaúcho. Mas o César está de dias falando na Rádio Bandeirantes e eu tô com ele. Os últimos anos estão comprovando que pior é ganhar o Campeonato Gaúcho.
acaba se maquiando os erros do time Não, e se isso vai é pro outra Brasileirão coisa. achando que Não, tá tudo bem. Isso é outra coisa, daqui a pouco nós não vamos achar aqui que é um absurdo ser campeão gaúcho. Gente, vamos ser Não pode, pragmáticos. devagar, né? Vamos ser pragmáticos. Dentro do pragmatismo é o seguinte, o Grêmio ganha Recopa, o Gauchão, ó. Se não classificou... 2007, mas assim, Ribeiro, ó, 2007 só tem um o Inter detalhe. não passou a segunda fase do Gauchão, Mas não foi campeão tinha. da Recopa. Eu acho que o Quando é que foi a Ribeiro... Recopa? Foi no meio do ano. Eu acho que o Ribeiro tá Mas exagerando. também não foi campeão, não passou adiante no Campeonato Gaúcho Não e passou não passou na primeira na fase primeira fase da da Libertadores. Libertadores. Mas Acho que o acontece que Ribeiro não tá tinha exagerando. a Recopa para dar o equilíbrio. Cara, a conquista da Recopa é um título sul-americano. Então, o torcedor ganha da Recopa, vai até comemorar e vai pegar o Gauchão. É isso aí. Tá, mas aí tu- Agora, se o Grêmio perde a Recopa, somatiza. Ah, Perdeu não a sei. Recopa, não se classificou no Gauchão. E aí Acho o exagero. crédito acaba. Não acaba o crédito. Não acaba o crédito porque tu não pode excluir o que aconteceu em 3 anos. E se qualquer clube no Brasil hoje que em 3 anos é campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, convenhamos, atinge mais do que o seu objetivo. Que Já- planeta do Viri? Já Nós deu para estamos no perceber Rio que o Grande do Sul. debate aqui tá bom e eu quero a tua opinião no nosso Instagram. Donos da Bola RS tá lá no Stories, aquelas bolinhas que ficam lá em cima, você vai lá, clica, vai abrir uma página e você vota. O Grêmio corre o risco de não passar a próxima fase, sim ou não. Você vota e fica sabendo o resultado amanhã aqui no Donos da Bola. Vamos mudar de assunto agora? O capitão do Tetra esteve aqui nos estúdios dos Donos da Bola. Dunga falou sobre o Internacional e, é claro, sobre a seleção brasileira. Capitão do Tetra, ex-técnico da seleção brasileira, ex-jogador do Internacional e também treinador do Inter aqui no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Dunga visitou os estúdios da TV Bandeirantes e veio bater um papo com a gente. Dunga tá em Porto Alegre, vida tranquila, vida mansa ou segue acompanhando futebol? A vida nunca tá tranquila, né? A gente acompanha alguma coisa, tenho viajado bastante, fico muito fora do Brasil, então quando eu tô aqui tento alguma coisa me informar mais. Mas recebeu alguma proposta para voltar a treinar ou quer ficar fora do mercado por enquanto? Toda semana a gente recebe, né? Algum convite, alguma proposta, mas tem a minha família, tem a Gabriela, o Bruno que está trabalhando aí, então eu tenho que dar um suporte para eles. Tenho meus negócios também em Porto Alegre, né? Não chegou o momento ainda de retornar. Dunga, não tem como te receber aqui na Bandeirantes e não falar sobre a seleção brasileira. Tua figura representa muito, né? O capitão do Tetra lá em 94 nos Estados Unidos, passou há pouco tempo como técnico da seleção brasileira. Como é que tá acompanhando? Faltam 5 meses para começar uma Copa do Mundo, o assunto que tu é expert no negócio. O Brasil tá bem, né? Acho que agora a gente tem que torcer para que nenhum jogador se lesione até lá, que não tenha, que cheguem no melhor das condições físicas, né? Nesse período, o Brasil sempre é favorito, mais do que nunca agora. Nesse momento não tem nenhuma seleção assim que despontou tanto, mesmo a Alemanha, que foi a última campeã do mundo, não tem tido os mesmos resultados anteriores, então o Brasil tem grandes chances. A ausência da Itália e da Holanda te surpreendendo? Principalmente da Itália, né? Porque é uma das escolas do futebol mundial, goste ou não goste, é uma escola que é muito renomada, é tetracampeã do mundo também, né? Tem isso. Então ninguém esperava. A Holanda, a gente não esperava que ela ficasse fora, mas não é uma surpresa, porque a Holanda não participou de todas as campanhas. Tem jogadores muito técnicos, de grande qualidade, mas em alguns momentos deixava a desejar, né? Inclusive, nós perdemos em 2010 para a Holanda. Então a Holanda é um pouco uma incógnita. Nunca sabe quando ela vai bem e quando ela vai mal. Verdade. Dunga, basicamente quase todo o grupo da Seleção Brasileira de Jogadores trabalhou contigo nessa última passagem. Alguns foram chamados por ti pela primeira vez. Vou lembrar que o Firmino fosse o primeiro a chamar. Como é que tá vendo essa garotada, uma geração nova, que muito se disse, olha, não está pronta ainda para disputar uma Copa do Mundo. Você acha que eles vão conseguir segurar esse rojão? Eu acho que sim, porque são todos jogadores muito jovens, mas jogam em grandes equipes, jogam a Champions League, que é super difícil no campeonato. São jogadores que começaram muito jovens, está na Europa. Se pode dizer que aqueles jogadores que a nata do futebol brasileiro, né, que foram pescados pelos
pelos europeus, tem uma grande experiência, e o principal que eu vejo nesse grupo, assim, desses jogadores, que eles, um pouco como 94, sofreram a última Copa do Mundo, então agora é o momento de dar a resposta, a segunda oportunidade, estão mais maduros, né? Mais preparados, então isso vai contar bastante. A braçadeira de capitão foi tua lá em 94, quem é que está mais preparado? O Tite foi fazendo um rodízio. Eu acho que é bom, porque a maioria dos jogadores são campeões, são capitães nas suas equipes, né? Isso depende muito do treinador, do jogador, que ele tenha um contato maior e que também tenha uma certa influência nos demais jogadores, mas dentro de uma seleção brasileira todos são importantes. Vou perguntar sobre o Inter também, porque hoje o técnico do Internacional é um cara que conhece muito bem, que é o Odair Hellmann, foi teu auxiliar técnico lá em 2013, e recebendo essa oportunidade, tem falado com o Odair, o que pensa sobre essa oportunidade que ele está recebendo? O grupo do Inter, a gente fala sempre, né? Porque ficou uma amizade. O Odair eu conheci quando ele era juvenil do Internacional, quando eu tive a oportunidade de treinar o Internacional, ele estava na base. Conversei com ele, ele veio trabalhar junto com o grupo como assistente, é preparado, nós levamos ele para a seleção brasileira, a seleção olímpica, porque acreditavam no potencial, no seu conhecimento, é um cara preparado, agora tem que ter todo um contorno que contribua para que ele possa fazer um bom trabalho e que dê esse suporte. E é um trabalho de reconstrução do clube, né? Eu sei que você tem uma identificação com o Internacional por fato de ter jogado no Inter, foi técnico do Inter. Como viu a queda, o rebaixamento e esse processo de reconstrução? Eu acho que ninguém acreditava que ia acontecer, né? Eu me incluo em os torcedores que não acreditavam. Agora, o futebol a gente tem que desmistificar aquela história que a camisa ganha. A camisa ganhava quando o Internacional tinha uma estrutura, tinha um time, né? E entrava em campo e fazia prevalecer essa camisa, assim como o Grêmio, como o Flamengo, como o Corinthians. Então muitas vezes a gente fala, não, vai entrar a camisa, vai ganhar, vai se assustar. Hoje ninguém se assusta mais. Quando eu era juvenil, o juniores que estava começando, o treinador falava para mim algumas coisas que nem existiam no mundo e eu acreditava. Hoje, se tu falar para um jogador, em 2 segundos ele vai na internet, vai nas redes sociais e tem acesso. Então, o mundo mudou, entendeu? Você jogar vai jogar contra o Boca, ninguém ganha, aí todo mundo acreditava. Hoje não, todo mundo vai lá e tenta para ganhar. Então, é mais ou menos como a história do futebol. A camisa já não ganha jogo. É um prazer te receber aqui no estúdio da Bandeirantes, sucesso, e se tiver uma novidade, vem pra cá e conta pra gente. Ok, um abraço. Prometeu, quando tiver novidade, fui contratado por tal time, fala pra gente, Dunga. Daniel Oliveira. Não, eu acho que o Dunga poderia ser um funcionário da CBF, diante de uma questão de renovação do futebol, porque... eu questiono muito às vezes o trabalho dele como técnico, mas ele como selecionador, ele sempre fez questão de levar bons jogadores, inclusive jogadores que a gente achava que não dariam certo na seleção, que deram uma resposta. Tá? Eu acho que poderia. O grande problema seria trabalhar com um determinado treinador, né? Sim. Porque acaba sempre sendo uma sombra. E é impressionante. Mas nesse aspecto, para selecionar jogadores, eu acho que ele é mal aproveitado por parte da CBF. E é impressionante que não é o Dunga que jogou no Corinthians, Santos, é o Dunga da seleção brasileira, né? Ele ficou marcado como capitão do Tetra, volante da seleção. Impressionante essa relação do Dunga com a seleção. Jogou muito tempo fora também, depois. Né? E o que chama a atenção na carreira do Dunga, ele foi bem na seleção brasileira, principalmente na primeira passagem, teve aquela infelicidade numa quarta de final de Copa do Mundo, foi pro Inter e voltou para a seleção, e depois não assumiu mais nenhum clube. Ele tem 2 trabalhos apenas em 2 locais, seleção brasileira e Inter. É verdade. E ele foi campeão gaúcho em 2013, treinando o Internacional, o ataque tinha Forlan, Leandro Damião, enfim. Vamos falar, aliás, falando sobre isso, Campeonato Gaúcho, né? Opa. A 5ª rodada se foi, já está se aproximando mais uma, que não é a 6ª, são jogos que foram antecipados. Vinícius Conra, direto de Pelotas, na nossa parceria com o Sport. Vamos falar sobre o Gauchão, Vinícius. Salve, salve, Felipe, salve os amigos do Donos da Bola. É um prazer conversar com vocês, ainda mais com o interior no topo da tabela, né? Continuamos no topo da tabela, o Caxias e o Brasil aí sem perder ainda no Campeonato Gaúcho. O Caxias já ganhou da dupla Grenal, o Brasil já aplicou para cima do Inter, venceu por 1-0, e vocês estavam comentando antes sobre a questão
dos clubes, a dupla Grenal, como é que sairia no Campeonato Gaúcho, e já começou a choradeira. Não tem como dizer que os torcedores não estão preocupados com o Gauchão, porque estão sim, estão chorando, estão bravos com o Sport-Tia, porque o Sport-Tia defende o interior, e o Caxias e o Brasil seguem na frente. Depois, para baixo, a gente tem ali da 7ª colocação à 12ª, vários clubes. O Internacional está só na 4ª, antes tem o São José também, depois vem Veranópolis, Cruzeiro, o São Luís, que ontem perdeu para o Veranópolis. Aí vem o Juventude e o Avenida, que o Juventude ontem saiu vencendo por 2-0, a Avenida foi lá, conseguiu o empate 2-2. E o Novo Hamburgo, que empatou em 0-0 com o São Paulo de Rio Grande. O Novo Hamburgo conseguiu um pontinho, ainda segue sem vencer o atual campeão gaúcho, mas deixou o Grêmio na lanterna, né? Quem diria que o grande Grêmio, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, estaria na 6ª rodada, terminando a 5ª rodada, com o Grêmio na lanterna, né? Quem diria isso aí? E aí agora tem o Brasil na Arena na quarta-feira, 9h45, jogaço de bola, com certeza com várias excursões saindo daqui de Pelotas para apoiar o Brasil querendo vencer dentro da Arena, o Grêmio aí com esse momento, essa situação não agradável para o Grêmio, porque já perdeu para o Cruzeiro 1-0 na Arena, vai com a pressão e o Brasil vai soltinho, né? Porque vai na vice-liderança, tem a possibilidade de chegar no topo da tabela vencendo, então um jogaço de bola marcando agora quarta-feira, o único jogo que tem essa semana, final de semana é de carnaval, então jogaço de bola quarta-feira. Eu convido vocês todos para acessar o nosso Facebook depois da rodada, porque a gente vai estar aqui na sede do Sport-Tia, nessa arquibancada, debatendo esse jogo entre Grêmio e Brasil de Pelotas, lá no Facebook, facebook.com/Sport-Tia. Espero todos vocês e lá no esportia.rs. Valeu, tá dado o recado, valeu Vinícius Corre, direto de Pelotas. Lembrando, né, Grêmio e Brasil de Pelotas jogam amanhã e o Internacional na quinta-feira recebe o São José no estádio Beira-Rio. Intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre o Inter, está se preparando uma discussão, 3 volantes, Patrick é volante, é meia, isso vai para debate. Mais Grêmio e tem também arbitragem de vídeo. Não vai ser dessa vez que a CBF vai chancelar esse novo equipamento, o VAR. Depois do break a gente fala sobre isso. O momento da marca do pênalti. Quem está na marca do pênalti hoje? Quem? Daniel Oliveira, é você. A pergunta de Vanderlei Pazianotto, de Veranópolis, a terra da longevidade. Terra da longevidade, isso aí. Perguntinha difícil, hein, amiguinho? Vamos lá. Essa aí é perigosa. Qual o maior mico, ser rebaixado no Campeonato Brasileiro ou no Gauchão? Primeiro um grande abraço, né, para ele, obrigado pela pergunta, um abraço à galera de Veranópolis. Tu ser rebaixado no Campeonato Gaúcho é muito mico, né? É pelo nível de adversário que tu tem, né? Depende. Na marca do pênalti, Daniel Oliveira. Muito obrigado pela tua participação. Simon Bianchini, fala sobre o treino do Inter, Simon. O Inter já iniciou a preparação, joga nessa quinta-feira por mais uma rodada do Campeonato Gaúcho, jogo que inicialmente seria às 8h30 da noite. O jogo foi antecipado ontem pela federação para as 8 horas em ponto. O técnico Odair fez um trabalho com os titulares que não atuaram em Pelotas, o Dourado, o Iago e o Dudu ficaram de fora dessa atividade, mas ele está muito próximo, Felipe, até a gente informava isso hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, de colocar aquele Inter que ele considera ideal. E vai estar muito próximo já nessa quinta-feira, com algumas ressalvas. O Wendel ontem voltou a trabalhar com bola, trabalhou normalmente, mas ainda deve ficar de fora dessa partida, não tem condições de aguentar 90 minutos, no máximo um banco de reservas. O Wellington Silva, que talvez para muita gente tenha sido a principal contratação nesse começo de temporada do Colorado, ele também trabalhou com bola, deve ficar no banco de reservas e quem sabe entrar no decorrer da partida. Então é um time muito próximo daquele considerado ideal que ele trabalhou na pré-temporada. O Inter entende a sua comissão técnica que no último domingo finalizou a pré-temporada. Agora vai colocar sempre o time titular. E tem uma boa disputa no entendimento de todos. O Patrick comentou essa oportunidade de brigar com os demais jogadores por uma vaga ali no meio-campo do Inter. Eu procurei trabalhar, né? Aproveitar as oportunidades. Venho me dedicando ao máximo aos treinamentos e às partidas. Espero ter ganho pontos com ele e que também
eu ganho uma chance aí, se possível, para uma definição de uma equipe titular. Mas eu acho que a gente está trabalhando, a equipe está evoluindo bem, está respondendo bem as partidas, mesmo com as derrotas. Então, acho que isso é um ponto positivo e, como eu disse, eu acho que o professor, agora com o encerramento dessa pré-temporada, vai escolher o melhor para o grupo, o melhor para o Internacional e quem ele escolher, eu acredito que vai ser a melhor escolha e a intenção é ajudar o Inter. Eu confesso que eu olhei com desconfiança essa contratação e principalmente na hora de se apresentar, achei que ele estava um pouquinho acima do peso. Mas não posso ser preconceituoso e ficar batendo com a cabeça na parede. O Patrick foi na lateral esquerda melhor que o Iago. No meio-campo, aberto pela esquerda, e é bom frisar, o Inter não está jogando com 3 volantes, gente. Não. Embora o Patrick seja um volante, ele não vem desempenhando a função de volante. Aberto no meio, aberto pela esquerda, no meio-campo, ele foi melhor que o Edenilson. Então, logo, o Patrick é titular do Inter. Ele joga mais à frente, né? Eu dos jogos do Patrick que eu vi, eu gostei. Um jogador que me agradou. Eu até vejo alguma rejeição em rede social, confesso que não compreendo, né? Tem muita gente que defende, mas sofre algumas críticas. Eu vejo que esse jogador ele tem potencial para ser titular do Inter, jogando por ali. Acho que o grande problema do Odair é tirar o Edenilson, de onde ele rende mais, para colocar numa posição que ele já jogou, mas ele não consegue mais. Não consegue mais, é muito forte, mas hoje não tem a condição, vai levar tempo para se adaptar a jogar ali. Ou se readaptar, né? Não, e se parte, para criticar o Odair, se parte de um pressuposto que não é verdade. Acho que tem que se fazer crítica, tá bom, se faz a crítica. Agora, o Odair é retranqueiro, joga com 3 volantes. Ele não jogou com 3 volantes até agora, Ribeiro. Tu é o nosso tatiquês, né? Nosso especialista na arte moderna. Tu diz, aliás, assim. Ontem eu ouvi o Roger num programa de televisão fechado. Aí lembrou de mim. E eu realmente fiquei... Qual foi a expressão? Marcação zonal. Uau! Cara, eu quase... Sabe, fiquei arrepiado. Assim, sabe? Olho no Grêmio, né? Eu vou dizer um negócio que é impressionante. Não pode ir bem no futebol que o Ribeiro detona. Mas Quer dizer, então nós estamos pegando um cara que faz um trabalho... Claro, está treinando um time que fez alto investimento. 100% de aproveitamento. Então, quem é que eu vou criticar agora? Quem é que está bem? Quem é que tá... o Roger Machado está bem? Então, vamos criticar o Roger Machado. Mas não é isso que eu queria falar. Eu quero falar o seguinte. Tu que é o nosso tatiquês, vamos lá. Brilhante, aliás. Agora eu que vou tomar pancada, sinal que eu estou indo bem, então não vai tomar pancada. Tu conhece o sistema 4-2-1-2-1? Tu está fazendo referência ao 4-2-3-1 porque o do meio, que é o do Alessandro, está voltando para buscar a bola. Sabia que tu seria gênio. Captei a vossa mensagem. O time titular... Atenção, Odair Helman. Vem pra cá. Atenção, Odair Helman. Eu não preciso. Vou te dar de presente o time titular do Internacional para essa temporada, salvo alguma anormalidade. É uma contratação de peso, de última hora, enfim, uma lesão e tudo mais. Danilo. Dudu. Dourado. Cuesta. Iago. É o melhor lateral esquerdo que tu tens, Odair. Patrick. Edenilson. D'Alessandro. Um trio de trás. Olhando para frente. Potker. Wellington Silva e Damião. E não vou cobrar nada por isso. A última vez que ele deu dica a um técnico do Inter, o Inter perdeu o Campeonato Gaúcho com gol contra do jogador que ele pediu para botar no time. Que era o Hernando. Tá bom. Obrigado, Ribeiro Neto. Vamos falar sobre o VAR. Árbitro de vídeo, no more, Simon Bianchini. Pois é, ontem teve congresso técnico para a Série A do Campeonato Brasileiro e foram colocados alguns temas em discussão. Um deles, a utilização do árbitro de vídeo. O VAR, que já é utilizado em algumas competições da Conmebol e vai ser utilizado na Copa do Brasil já na fase mais quente, a partir das quartas de final. Bom, o custo seria de 20 milhões de reais a partir do retorno após a Copa do Mundo, ali pela 14ª rodada. E os clubes votaram. 7 foram favoráveis. Um se absteve da votação, que foi São Paulo, o presidente teve que sair mais cedo. E 12 clubes foram contrários. A maior parte desses clubes que foram contrários à utilização do VAR no Campeonato Brasileiro, alegando problemas no custo. Mas a dupla Grenal votou favoravelmente à utilização do VAR, o árbitro de vídeo. Aí estão os clubes, os que votaram a favor. Flamengo, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio e Inter. E vamos agora aos 12 que não têm mais direito de reclamar de arbitragem no futebol brasileiro. Corinthians, Santos, América Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Paranaense, Paraná, Vasco, Fluminense, Sport, Vitória, Ponte Preta, São Paulo se absteve.
Ah, o Ceará. Ponte Preta nada. Ponte Preta caiu. Ceará. Caiu. Sinceramente, Daniel, eu entendo. Ceará, América Mineiro, eu entendo. Dizer, olha, Paraná, não temos dinheiro. Quem tinha que arcar com esse custo é a CBF. Mas a Chapecoense tem, né? Não sei se tem. Não, mas a Chapecoense é a favor. Mas a pergunta que eu te faço, a CBF não tem dinheiro? Eu concordo que quem tem que arcar é com a CBF, tá? É a CBF que tem que arcar. Eu só não estou entendendo, eu só posso acreditar que seja uma situação financeira, né? A CBF não tem a intenção de fazer. O Palmeiras... A CBF não tem a intenção de fazer. Ela não pode determinar e comunicar aos clubes. A partir do início, já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, teremos árbitro de vídeo e acabou a questão. Por que ela não quer, hein? Essa é uma outra questão. Pois é. Fala, Mas então, por que a Copa do Brasil tem? Só porque são poucas rodadas? Mata-mata. E alguns clubes alegaram que, por conta da utilização só em parte do campeonato, causaria um desequilíbrio técnico. Tá errado, Tá errado também. Mas a liberação, a CBF tem a liberação para usar o árbitro de vídeo aqui no Brasil, no Brasileirão, desde 2016 e nunca utilizou. Não, eu quero dizer o seguinte, por que a CBF não quer? Essa é a grande pergunta. Esse é o teu destaque, Daniel? E agora eu estou entendendo. Exatamente, ela deve estar muito pobre. Então, acho desenvolve mais para a gente saber, Daniel. Fala aí. Cada um com R$1, o Ribeiro Neto, poderia ajudar a salvar a CBF. Porque eu acho que a CBF faliu, né? É uma instituição que faliu. Ela não tem condições de proporcionar isso para o futebol brasileiro. Eu tô gostando do interesse do Ribeiro Neto pelo debate. Fala mais, fala. E aí, o que tu acha que pode acontecer? Existe perigo nisso? Não, eu acho que vai acontecer essa maravilha que está acontecendo no nosso futebol. A cada rodada, erros grotescos de arbitragem e essa maravilha aí que a gente está vendo. Não vou falar mais. Muito bom, Daniel. Ribeiro Neto, tu não gostou desse assunto, Ribeiro? Não, maravilhoso. Parabéns, Daniel. Tá bom. Era isso? Simon, mais alguma informação? Não, basicamente isso. Outra questão, a dupla Grenal já sabe seu caminho no Campeonato Brasileiro. Só para destacar a primeira rodada, o Inter estreia em casa contra o Bahia, que hoje é treinado pelo seu ex-técnico, o Guto Ferreira, e o Grêmio vai visitar o Cruzeiro na abertura do Brasileirão em Minas Gerais. Aliás, sobre o Grêmio, o Maicon, que até bem pouco tempo era o capitão do Grêmio, na primeira rodada do Gauchão foi o Jeromel. Mas o Maicon é uma das lideranças do vestiário. Ele foi questionado sobre isso, sobre a não utilização do VAR. Vamos rodar o Maicon aí, então. Se for para ajudar, eu também sou a favor, porque muitas das vezes você trabalha a semana toda e chega na hora, acontece um lance a seu favor e você acaba sendo prejudicado, assim como se acontecer, né, com os adversários, que também não prejudique eles. Se for uma coisa que vá melhorar, eu também sou a favor, porque isso ajuda e não vai beneficiar ninguém, né? Tu não vai poder falar que ganhou por causa disso, perdeu por causa daquilo, mas não cabe a gente decidir, né, as regras que vão ter no campeonato. Mas eu sou a favor porque isso não ajuda a equipe nenhuma. Muito pelo contrário. Aliás, vai ajudar se for verdade aquilo que aconteceu. Pois é, eu acho esse um tema muito interessante para debate. O Maicon deu uma opinião, até concordo com isso. Agora, se você está dormindo, acha o tema desinteressante, esse e outros temas, presta atenção nesse recado, Daniel Oliveira. Aliás, se você acha a vida desinteressante, a vida, não adianta só escrever sobre a vida, você tem que curtir a vida, meu amigo. Então tá aí, 0800 601 0700. Esse aqui é carnaval de dezembro a dezembro, né, Luciano? Exatamente. Tem gente que acha o carnaval desinteressante. É porque você não sabe curtir, meu amigo. Você precisa ter pique para aproveitar todos os dias da folia. E o Ativo, ele é esse estimulante que vai te dar aquele up nos seus momentos a dois. O Ativo, ele fica agindo por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea. É o grande diferencial. Então aproveite nosso Carnaval da Folia Ativo. Ligue 0800 601 0700. Nós temos os combos especiais com muito desconto imperdível. E o primeiro pagamento... Paga quando? Só para daqui 45 dias. Dá para fazer outro baile daqui a 45 dias. Exato. Você usa muito e só depois você paga. E a entrega, ela é grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive você que está aí já no litoral aproveitando. E tem presente super especial na compra do Ativo para quem ligar nos próximos 10 minutos e disser que está assistindo os Donos da Bola e comprar o Ativo, super especial nessas condições, no 0800
0800 601 0700. 0800 601 0700. Não deixa para depois, já vai curtir a vida, meu amigo. 0800 601 0700. 10 minutos de promoção, Daniel. Rapidinho, hein? Corra, 10 minutos, tá aí o telefone na tela. 0800 601 0700. Esse aqui dura mais do que carnaval na Bahia, ô Felipe Duarte. Eu vou conseguir uns ativos aí para um amigo meu que está dormindo quando tem programa de debate, não quer debater sobre VAR. Enfim, esse é um papo para depois. Vamos conferir o vídeo no WhatsApp. Você está participando com a gente pelo 992 24 12 20. Te confere no vídeo aí, meu parceiro. Saudações aí, galera dos Donos da Bola. Aqui é o Dion de Novo Hamburgo. Eu queria dizer o seguinte, embora eu sou colorado, mas pitaco aí no Grêmio, e dizer que uma coisa é não classificar para o Campeonato Gaúcho porque está priorizando outra competição, outra coisa é não classificar por incompetência. Então, queria a opinião de vocês aí sobre isso aí. Abração aí. Pois é, tem os dois lados. Tem razão. É que não pode falar isso. Agora eu fiquei irritado. Acordou! Quando o Danielzinho aqui, brilhante cronista, falou sobre na marca do pênalti a sua resposta. Mas a pergunta seria uma condição normal. Eu falei, depende. E eu quero comunicar aos telespectadores que fui corneteado por ele. Não foi corneteado aqui. E o problema agora, é que a pergunta era pra mim. Quando veio o WhatsApp, ele já está concordando. Não. Então, por favor, tu saia do muro, cara. Não, eu vou sair do muro. Decide. Eu vou sair do muro. É muito simples e achei que eu não precisasse explicar, mas não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas aqui têm dificuldade para entender o que eu falo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Em condições normais, é óbvio que tu ser rebaixado do campeonato estadual é muito pior do que ser rebaixado do campeonato nacional. Agora, uma coisa é você jogar o campeonato deixando claro que você não tem interesse pelo campeonato. Aí é um risco que tu vai correr, mas tu sabe que pode acontecer. Né? Que também não é o caso do Grêmio, tanto que o Grêmio vai jogar com alguns jogos com o time titular. Obrigado pelo carinho e pelo respeito, Ribeiro Neto. Vamos conferir o que disse o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, sobre esse fato: o Grêmio está pressionado ou não por conta da má posição na tabela do Campeonato Gaúcho. São 6 jogos que restam. A tabela é meio a meio, 3 jogos fora e 3 jogos em casa. Um jogo é em Porto Alegre, que é o Grenal, porém o mando não é nosso. Então eu não vejo essa pressão ainda. Eu vejo uma preocupação natural. Sinceramente, eu acho que nós temos condições de classificar. Então, se há preocupação, há pressão, absolutamente não entendo assim até o presente momento. Confesso que eu estava aqui ouvindo o presidente Romildo, mas estava curioso para saber por que depende, Ribeiro. Depende por causa da Recopa. A pergunta foi, o que é pior, classificar para ser rebaixado no Brasileiro ou no Gauchão? Aí o Daniel disse, no Gauchão. Aí o Ribeiro Neto disse, depende. Depende por quê? Vou te dar um cenário, tá? O Grêmio é rebaixado do Campeonato Gaúcho. Pá, que horror! Tinha conquistado a Recopa e conquista a Libertadores da América. O rebaixamento do Gauchão, ó. Vai ser divertido pro Grêmio ano que vem. Vai disputar com os juniores. Mancha e de ninguém vai falar que mancha nenhuma. Mancha de rebaixamento é Tem ruim. uma ordem, gente, natural. Isso aí a vida nos dá, do nosso dia a dia. Existe uma pirâmide de importância. Mas isso eu explico amanhã na minha coluna, não perca. Ou invade o Band de Mulher que tá chegando aí, amanhã tem Donos da Bola. Se quiser pode atravessar ali o estúdio, vai falar com a Regina Lima, se ela permitir. Acredito que não. Vou dar meu palpite, Regina. Não deixa, tá? Não deixa.